Pessoal, dá uma olhada ali nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso, eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar. E teve essa declaração do Mano Menezes, que gerou realmente uma situação muito delicada para ele como jogador. Muito bem. E aí, confusão, a gente está vendo aí, é o final do jogo entre Flamengo e Vasco, imagens ao vivo para você. Que jogo maluco! Empate entre Flamengo e Vasco 4-4 e briga neste momento no gramado do Maracanã. A gente vai vendo ao vivo aqui no Central Fox, a gente falava do Palmeiras. Neste momento a diferença sobe para 11 pontos, mas o torcedor palmeirense está feliz, que já é uma esperança, né, o Pascoal? O Flamengo acabou não vencendo. O Vasco da Gama fez a melhor partida dele nessa temporada, não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso. Eu esperava isso de um treinador com a competência do Vanderlei Luxemburgo. A briga começa entre o Pablo Mari e o jogador do Vasco da Gama, que fez o quarto gol, né? O Ribamar. Um bateu no braço do outro, aí gerou uma confusão toda envolvendo os dois elencos, os jogadores. Olha lá. O Ribamar e o Pablo Mari, olha lá. Um tapa no braço. E aí virou a confusão. Uma confusão impressionante entre os dois. Ribamar e Pablo Mari, que entraram nessa confusão e gerou todo esse tumulto aí no gramado. Flamengo 4, Vasco 4, um jogaço, foi um grande jogo. O Flamengo saiu na frente logo de cara, o Vasco virou, o Flamengo virou e no finalzinho o Vasco conseguiu o quarto gol, o gol do empate. 4-4, um jogo realmente para entrar ali pro rol dos grandes jogos do campeonato. Acho que talvez o grande jogo do Campeonato Brasileiro deste ano, hein? Teve alguns jogos, o Grêmio e Fluminense foi sensacional. Santos e Fluminense, Santos e Grêmio foi sensacional. Tem alguns jogos sensacionais do Campeonato Brasileiro. Esse entra no rol dos melhores e maiores jogos do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. E o Ribamar, instantes atrás, alguns momentos atrás, antes de ele fazer o gol, ele tinha desperdiçado uma grande oportunidade. Desperdiçou uma grande oportunidade. Depois aproveitou o lance da bola cruzada na área e ele tocou para fazer o quarto gol da equipe do Vasco da Gama e a comemoração. 4-4 no chamado Clássico dos Milhões. Sensacional! Vamos lá, ao vivo, partiu Maracanã com o repórter Flávio Vinick. Alô, Vinick, que jogo foi esse, companheiro? Muitas emoções no Maracanã. Acho que o torcedor que ocupou uma pequena parte do Maracanã aí, o vascaíno, sai muito orgulhoso do time que talvez tenha feito a grande partida no campeonato. Tudo bem? Boa noite, Vinick. Tudo bem, amigos? Boa noite a todos aí do Central Fox. Realmente o torcedor vascaíno sai com orgulho para cima, já que o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, faz excelente campanha e o Vasco consegue fazer um jogo de igual para igual, talvez o melhor jogo do campeonato, 8 gols, emoção do início ao fim e com o início arrasador do Flamengo, saiu na frente, menos de 1 minuto de jogo, depois de uma excelente jogada do Renier, o Everton Ribeiro abriu o placar para o Flamengo, acabou com o jejum do jogador, não marcava há 15 jogos, e aí certamente o torcedor vascaíno deve ter pensado, já vi esse filme, o Flamengo está implacável, atropelando todo mundo, faz um gol com menos de 1 minuto, será que vem goleada por aí? Do outro lado, o torcedor do Flamengo deve ter pensado, né? Mais uma vitória fácil, mais uma vitória de goleada, já venceu o Vasco em Brasília no primeiro turno, está atropelando os adversários, não vai ter problema para vencer essa partida, mas não foi nada disso. O Vasco já equilibrou as ações, não sentiu esse primeiro gol, foi para cima do Flamengo e passou a dominar a partida. E tanto que rapidamente acabou conseguindo 2 gols no intervalo aí de 5, 6 minutos, né? O gol do Flamengo, o primeiro, saiu com menos de 1 minuto de jogo, por cerca dos 30 minutos da primeira etapa, o Vasco consegue chegar ao empate numa jogada com o Marrone e depois o Pikachu faz uma excelente jogada, passa entre os zagueiros do Flamengo,
sofre um pênalti do Rodrigo Caio, ele dá uma caneta no Pablo Mari, zagueiro espanhol que hoje não teve uma boa atuação, acho que falhou em pelo menos 3 gols do Vasco, o espanhol acabou vacilando e no gol da virada do Vasco, lateral direito, o Pikachu, que sofreu o pênalti, foi lá, fez a cobrança, deixou tudo igual, deixou o Vasco na frente, 2-1. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, em uma jogada ensaiada, o Rafinha deixa tudo igual de novo, contou com a contribuição ali do Danilo Barcelos na finalização. O lateral esquerdo do Vasco acabou desviando e as equipes foram para o intervalo do jogo com 2-2, um primeiro tempo eletrizante, 4 gols. E aí no segundo tempo a situação se repete. O Flamengo consegue ficar à frente do placar, consegue virar 3-2. O Vasco agora no finalzinho consegue empatar o jogo. O último gol marcado pelo Ribamar. Gente, 4-4, 8 gols, um jogo eletrizante. Certamente o torcedor do Flamengo, ele não sai tão satisfeito pensando em comemorar o título precocemente. Esse título vai ter que ser, essa comemoração vai ser um pouco adiada. Mas o Flamengo continua numa situação muito confortável para conquistar o título. O Vasco se distancia um pouco da zona de rebaixamento, não consegue a vitória que deixaria ele totalmente livre, mas já está muito bem encaminhada esse afastamento do Vasco do Z4. E daqui a pouco então a gente vai ouvir os treinadores Luxemburgo e Jorge Jesus. Voltamos com vocês. Legal, Vinique, muito obrigado. O Vinique que estará ao lado do Flávio Amêndola. Hoje temos uma dupla de Flávios ali, com a saída dos jogadores, todo o ambiente, depois desse jogaço 4-4 no Maracanã entre Flamengo e Vasco. A gente estava pensando aqui, Pascoal, se o Flamengo perdesse, poderia ir abalado, porque o grande foco é a final da Libertadores no dia 23 contra o River Plate. Agora, virou, tomou o empate. De alguma forma, afeta o time? Acho que não, né? Não, porque fez especialmente um bom segundo tempo. O Flamengo fez um gol com 38 segundos e descansou o restante do primeiro tempo. Tanto que descansou que tomou 2 gols. Né? O Vasco da Gama se incorporou e foi uma atuação muito boa do Vasco da Gama, conseguiu se encontrar no gramado, fazer 2 gols, fazer a virada em cima do Flamengo. O Flamengo volta para o segundo tempo, o time arrumado novamente, a entrada do Arrascaeta deu um outro tom também, logo no intervalo, entrando no lugar do Renier, jogando na posição dele, tem muita qualidade técnica, um jogador que tem muita habilidade, modificou o panorama do Flamengo praticamente com seu time titular em campo. A coisa fica mais difícil. Olha o Renier, que jogadaça que ele faz no primeiro gol, hein? Esse é o primeiro gol do Flamengo, 38 segundos. A bola nem rolou, já estava 1-0. Deu a saída 1-0 para o Flamengo. O que se poderia imaginar? Seria o gol do Everton Ribeiro, né? Ou seria uma goleada estonteante no estádio do Maracanã. Não se viu isso. O que se viu foi o Flamengo fazendo o gol e depois se segurando, jogando confortavelmente, mas tendo o time do Vasco em cima. O Vasco, antes de fazer o primeiro gol, já tinha tido 2 ou 3 oportunidades. Esse é o primeiro gol do Vasco com o Marrone. O Marrone pega essa bola, já tinha tido uma cabeçada da Marrone, já tinha tido uma meia bicicleta também dentro da grande área. A gente tinha visto já algumas jogadas do Vasco da Gama, especialmente no contra-ataque. E nesse contra-ataque não teve como parar. O Vasco da Gama faz o gol de empate. E aí o Pikachu dá essa arrancada. Baixou o Maradona no Pikachu, né? Deu uma caneta no Pablo Mari e quando ele dá o drible no Rodrigo Caio, ele sofre o pênalti. O árbitro não precisou de ninguém para ajudar. Ali ficou claríssimo que foi pênalti. Não teve nem ajuda do VAR, né? Não precisou. É claro que o árbitro está a menos de 20 metros do lance, está na bola, em cima da bola, vai ver que foi pênalti. E aí o Pikachu, que tinha perdido o pênalti no jogo do turno, tá lembrado lá em Brasília? Foi um bom jogo em Brasília também. 4-1, né? 4-1. O Pikachu tinha perdido o pênalti no jogo lá de Brasília. Foram 2 pênaltis perdidos. E ele se recuperou nesse lance. Botou o goleiro de um lado, a bola do outro. E aí no finalzinho ainda do primeiro tempo, saía esse gol com essa comemoração à la Edmundo do Rafinha. A bola bate no jogador. O gol pode ter sido dado pro Danilo Barcelos, que é contra. Pode ter sido dado pro Rafinha, a gente vai confirmar já. Mas pode ser dado pro Jorge Jesus, porque é mais uma jogada ensaiada do técnico português, né? Mais uma jogada ensaiada, mas pra mim é gol contra o Danilo Barcelos, porque a bola não tinha direção do gol. Ela não foi chutada em direção ao gol. Aí já é o terceiro gol do Vasco da Gama
Enfim, o time do Vasco da Gama vai construindo o placar, passa na frente e aí começa a botar respeito em cima do time do Flamengo. Aí foi o Marcos Júnior logo aos 6 minutos do segundo tempo. Quer dizer, um momento que, poxa, o Flamengo empatou no final do primeiro tempo. O Vasco vai lá e consegue ir à frente de novo. Nos 5 primeiros minutos de jogo, o Vasco da Gama não conseguiu trocar 3 passes da etapa complementar. Começou o jogo, só deu o Flamengo. E aí tem essa arrancada do Flamengo. O Bruno Henrique já tinha tido uma outra arrancada, não conseguiu fazer o gol, mas nessa todo mundo sabe a característica dele. Botou a bola na frente, não chega, ninguém consegue pegar. É impressionante como ele consegue matar a bola e sem deixar ela cair e completar, ó. Ele é muito rápido e pensa rápido, tá demais o Bruno Henrique, que vai fazer o terceiro e o quarto do Flamengo. Você já reparou que o Bruno Henrique nem sempre chuta a bola no chão, com essas bolas que ele entra dentro da grande área? Na maioria das vezes ele bota a bola pra cima, para evitar a defesa do goleiro. O goleiro vai certamente cair para fazer a defesa e ele bate em cima, a probabilidade de gol é muito maior. E ele vai desperdiçar uma outra possibilidade, ainda na etapa complementar, que ele vai pegar uma bola, praticamente o Gabigol passa da bola e ele pega a sobra e acaba batendo por cima. Foi entre o terceiro e o quarto, né? Entre o terceiro e o quarto gol. Aí vem o quarto gol dele. Ele bate em cima de novo com a perna esquerda. E aí, o gol que sacramentou o resultado da partida. A bola foi cruzada na área, tirada, volta para a área, cabeçada e na complementação sai o gol do Vasco da Gama. O Ribamar consegue concluir para o gol. Ele tinha tido momentos antes uma boa oportunidade com a defesa do Diego Alves, mas dessa aí o Diego Alves não conseguiu fazer a defesa. Que jogo! Jogaço no Maracanã, o Vasco da Gama e Flamengo, Flamengo e Vasco da Gama, justificando a rivalidade e o nome de Clássico dos Milhões. Sensacional! 4-4, jogaço. Você citou alguns outros jogos bons do campeonato também. Com certeza entra para a lista dos grandes jogos desse campeonato brasileiro. Agora, do Vasco, foi o melhor jogo no ano, sem dúvida. Não, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. É um jogo sensacional. E eu, como analista de futebol, não posso lhe deixar de ver o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Tem o trabalho do Vanderlei, tem o trabalho do Jorge Jesus, praticamente em todos os gols do Flamengo. Tem um trabalho do Jorge Jesus. E praticamente em todos os gols do Flamengo, do Vasco da Gama, tem um trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Por quê? Porque o Vanderlei Luxemburgo coloca o jogador que faz o gol da virada. O técnico do Flamengo prepara as jogadas e coloca o Arrascaeta logo de início da etapa complementar, tirando o Renier. Então, a gente vai ver que os dois treinadores fizeram um trabalho sensacional. O Flamengo colocou em campo no segundo tempo o time titular, o time que imagina ser o melhor time do Flamengo para a disputa, inclusive, da Libertadores da América. Vamos ver contra o Grêmio como vai ser essa escalação do Jorge Jesus no final de semana. O último jogo antes do embarque pro Peru. Vamos lá pro Maracanã mais uma vez. Agora contato com Álvaro Loureiro. Um jogo tenso também, um jogo com jogadas mais ríspidas, cartões. Alô, Álvaro Loureiro, cadê você, companheiro? Essa confusão no final também, né, Álvaro? Quer dizer, os ânimos estavam bem exaltados. Boa noite. Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.